Você sabia que alguns alimentos que fazem parte da sua rotina podem estar silenciosamente te envenenando? Pois é, o que você come todos os dias pode estar aumentando o seu risco de desenvolver câncer. No consultório, converso muito com meus pacientes sobre a importância da alimentação, e a verdade é que a indústria alimentícia esconde muita coisa por trás de embalagens coloridas e sabores viciantes. No vídeo de hoje, vamos revelar os 10 alimentos mais cancerígenos do mundo, segundo estudos científicos e organizações de saúde como a OMS. E antes que você pense que estamos falando de comidas exóticas ou raras, prepare-se para se surpreender. Muitos desses itens estão no seu prato quase todos os dias, daqueles que você nem imagina que são um perigo. Fique até o final, porque o primeiro lugar da lista é algo que muita gente consome, achando que está fazendo uma escolha saudável. E o impacto pode ser devastador. Já pega papel e caneta, porque esse vídeo pode mudar a forma como você se alimenta a partir de agora. Em primeiro lugar, ocupando o topo da lista, estão os alimentos ultraprocessados. Estamos falando de biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, comidas congeladas prontas, fast food e uma infinidade de produtos que mais parecem uma experiência de laboratório do que comida de verdade. Imaginem só o que essa mistura de química faz com o nosso corpo a longo prazo. Esses alimentos contêm uma combinação de corantes, conservantes, realçadores de sabor, açúcares e gorduras artificiais que criam um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento do câncer. É como se abríssemos as portas para a doença e a convidássemos para entrar. Além disso, são pobres em fibras e nutrientes, o que afeta diretamente a saúde intestinal, um dos pilares do sistema imunológico, responsável por defender nosso corpo. Estudos como o Nutrinet Santé, na França, já mostraram que quanto maior o consumo de ultraprocessados, maior o risco de câncer, especialmente de mama e coloretal. Os resultados são alarmantes e nos mostram a importância de repensarmos nossos hábitos alimentares. Sei que é difícil resistir à praticidade e ao sabor viciante desses alimentos, mas acreditem, o preço que você paga com a sua saúde é muito mais alto. Em segundo lugar, temos um problema silencioso, mas extremamente perigoso: os agrotóxicos. Frutas, verduras e legumes, alimentos que deveriam ser sinónimo de saúde, podem estar contaminados por pesticidas químicos que se acumulam no organismo ao longo do tempo, como se fossem pequenas bombas relógio. Mesmo em pequenas quantidades, esses resíduos tóxicos podem interferir nos hormônios, danificar o DNA celular, nosso código genético, e aumentar o risco de vários tipos de câncer, como o de fígado, mama e linfoma. É um perigo invisível que coloca em risco a nossa saúde. Alimentos como o morango, pimentão, alface e maçã estão entre os que mais recebem agrotóxicos. Por isso, sempre que possível, opte por alimentos orgânicos ou, ao menos, higienize bem com bicarbonato e vinagre para reduzir os resíduos. A aparência bonita dos alimentos não garante segurança. Pelo contrário, muitas vezes ela esconde um coquetel químico invisível. Lembrem-se, a prevenção ainda é o melhor remédio. Em terceiro lugar, um hábito tipicamente brasileiro, mas que exige atenção: o churrasco. Sei que para muitos é difícil resistir a um bom churrasco no fim de semana, mas a forma como preparamos a carne pode transformá-la em um perigo para a saúde. Quando a carne é exposta ao fogo direto, especialmente com fumaça e carvão, ela forma compostos tóxicos como as aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ambos associados ao aumento do risco de câncer, principalmente no cólon e no estômago. A crosta que se forma na carne pode até ser saborosa, mas também é carregada de substâncias mutagénicas que alteram o DNA das nossas células. Calma, isso não significa que você precisa abandonar o churrasco, mas é essencial variar o tipo de preparo, evitar queimaduras excessivas e não exagerar na frequência. O perigo não está só no alimento em si, mas na forma como ele é preparado. Moderação e cuidado são palavras-chave para aproveitar os prazeres da vida sem colocar a saúde em risco. Em quarto lugar, um alimento que muitos consideram saudável, mas que esconde um lado obscuro: o peixe criado em cativeiro. Diferente do salmão selvagem, que se alimenta de algas e crustáceos, o salmão de cativeiro
É alimentado com ração industrial, que pode conter antibióticos, pesticidas e até corantes artificiais para deixar a carne mais rosada. Essa alimentação artificial, combinada ao ambiente confinado e contaminado, faz com que o peixe acumule toxinas como dioxinas e PCBs, compostos altamente cancerígenos que se depositam na gordura do peixe. É como se estivéssemos ingerindo um veneno silencioso. Além disso, estudos apontam que o salmão de cativeiro possui níveis muito mais altos de gorduras saturadas e menos ômega 3 saudável, o que contribui para doenças cardíacas e inflamações no corpo. Por isso, antes de colocar esse peixe no prato, vale a pena investigar sua origem e optar por opções mais saudáveis e sustentáveis. Informação é a chave para fazermos escolhas conscientes. Em quinto lugar, desvendando um mito: os produtos industrializados, diet ou light. Muitas pessoas acreditam estar fazendo uma escolha saudável ao consumirem esses produtos. Mas a verdade é que a indústria alimentícia mascara os perigos dos adoçantes artificiais. Essas substâncias são polémicas e ainda estão sendo estudadas, mas já há evidências ligando o aspartame, por exemplo, ao aumento do risco de câncer em animais de laboratório. O maior problema é que essas substâncias são onipresentes em balas, chicletes, refrigerantes, sobremesas e até iogurtes com apelo saudável. Além disso, o consumo exagerado desses adoçantes pode alterar a microbiota intestinal, os bilhões de bactérias que vivem em nosso intestino, prejudicar o metabolismo e aumentar a resistência à insulina, abrindo caminho para doenças crónicas e, claro, o câncer. É um preço muito alto a se pagar por uma falsa sensação de bem-estar. O ideal é buscar alimentos naturalmente doces, como frutas, ou reduzir o paladar viciado em doçura artificial. Nosso corpo agradece quando fazemos escolhas conscientes. Em sexto lugar, desmascarando um vilão silencioso: o óleo vegetal refinado. Óleo de soja, milho e canola, tão presentes na culinária brasileira, podem esconder perigos à saúde quando refinados. Esses óleos passam por um processo químico intenso para ficarem mais estáveis e durarem mais tempo nas prateleiras. Durante esse processo, são utilizados solventes como o hexano, e o óleo é exposto a altas temperaturas, o que gera compostos oxidados altamente inflamatórios, que danificam nossas células e abrem portas para doenças. O consumo regular desses óleos desequilibra a proporção de ômega 6 e ômega 3 no corpo, promovendo inflamações crónicas, que são o terreno fértil para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Além disso, quando reutilizados, como acontece com frequência em frituras, esses óleos liberam substâncias como a caroleína e aldeídos, que têm forte ação cancerígena. Se puder, substitua por azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco prensado a frio, opções mais naturais e saudáveis. Pequenas mudanças na cozinha podem fazer uma grande diferença na sua saúde. Capítulo 7. Em sétimo lugar, um alerta importante: os alimentos enlatados. A praticidade dos alimentos enlatados pode esconder um perigo para a saúde: o bisfenol A, mais conhecido como BPA. Essa substância química é usada em latas para evitar a corrosão e preservar os alimentos, mas estudos mostraram que o BPA pode migrar para a comida e interferir no sistema endócrino humano, responsável pelos nossos hormônios. Ele age como um falso estrogênio, desregulando hormônios e aumentando o risco de cânceres hormonais, como o de mama e o de próstata. É como se enganasse o nosso corpo, causando um caos em nosso sistema hormonal. Mesmo pequenas doses constantes já são motivo de preocupação, principalmente quando combinadas com outros fatores ambientais. Alguns países já começaram a restringir o uso de BPA, mas em muitos lugares, inclusive no Brasil, ele ainda está presente em várias marcas. Fique atento aos rótulos e, sempre que possível, opte por alimentos frescos ou armazenados em vidro. A prevenção é o melhor caminho para uma vida longa e saudável. Em oitavo lugar, desvendando um prazer que pode ser perigoso, a pipoca de micro-ondas. A praticidade da pipoca de micro-ondas esconde um perigo para a saúde. O revestimento interno do saco, que costuma conter substâncias químicas,
como o ácido perfluorooctanoico, usado para impedir que a gordura da pipoca vaze. O problema é que, ao ser aquecido no micro-ondas, esse composto libera toxinas que contaminam o alimento. O PFOA já foi associado ao desenvolvimento de tumores no fígado, rins e pâncreas. É como se estivéssemos colocando nossa saúde em risco por alguns minutos de prazer. Além disso, algumas versões de pipoca industrializada contêm aromatizantes artificiais como a diacetila, que também pode afetar gravemente o sistema respiratório. A alternativa mais segura? Fazer sua própria pipoca em casa, de forma natural, usando milho de verdade e um pouco de óleo vegetal. Aproveitar os pequenos prazeres da vida com consciência e saúde, essa é a receita. Em nono lugar, um alerta vermelho para os amantes de embutidos salsicha, linguiça, salame, bacon. Esses alimentos são práticos, baratos e saborosos, mas o preço cobrado pela saúde é altíssimo. A OMS classificou oficialmente as carnes processadas como cancerígenas do grupo 1, a mesma categoria do cigarro e do amianto. Isso porque, durante o processamento, são utilizados conservantes como nitritos e nitratos, que no organismo se transformam em nitrosaminas, substâncias com forte potencial cancerígeno. Estudos apontam uma relação direta entre o consumo frequente desses alimentos e o aumento do risco de câncer coloretal, um dos mais comuns no Brasil. Para piorar, muitas dessas carnes também são ricas em gorduras saturadas e sódio, o que amplia ainda mais os riscos à saúde, contribuindo para doenças cardíacas, hipertensão e obesidade. É preciso repensar a presença desses alimentos no nosso dia-a-dia. A saúde é um bem precioso, que merece toda a nossa atenção e cuidado. E, finalmente, em 10º lugar, uma bebida que parece inofensiva, mas que esconde um lado obscuro, o refrigerante. Essa bebida que parece inofensiva, especialmente quando servida bem gelada em um dia quente, é uma verdadeira bomba líquida para o nosso corpo. Além das altas concentrações de açúcar, que alimentam células cancerígenas, muitos refrigerantes contêm corantes artificiais e conservantes como o benzoato de sódio, que em combinação com a vitamina C pode formar o benzeno, uma substância altamente cancerígena. É como se estivéssemos saboreando um veneno disfarçado de prazer. Refrigerantes de cola, em especial, ainda trazem o corante caramelo tipo 4, que libera 4-mei, um composto considerado cancerígeno em testes com animais. O consumo regular dessa bebida está associado ao aumento do risco de câncer no pâncreas, esôfago e até próstata. E não se engane com as versões zero ou light. Muitas vezes, os adoçantes artificiais também têm seus próprios riscos. Água, sucos naturais e chás são alternativas muito mais saudáveis e saborosas para nos refrescarmos. E então, o que você achou da lista? Se esse vídeo te alertou de alguma forma, compartilha com quem você ama e quer ver com mais saúde. A informação é a chave para a prevenção. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. E me conta nos comentários. Qual desses alimentos você mais consome no dia a dia? Vamos abrir um diálogo sobre saúde e alimentação. A gente se vê no próximo vídeo.